paz do Senhor, meus amores. Nós estamos iniciando mais um trimestre, graças ao nosso bom Deus. Já oramos, já louvamos e vamos ao resumo da nossa lição de hoje. Olha só que presente que vem de Deus para os nossos corações. A nossa linda lição de hoje, gente, tem como título a primeira lição de hoje, a lição de número 1, a palavra eterna que habitou entre nós. A palavra eterna habitou entre nós. Enquanto isso, pegue a sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus em João 1:1. Vamos lá, pegue a Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Nada fugiu do controle do Senhor desde o início até a eternidade. Nada fugiu do controle do Senhor. Abriu sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 1, e vamos ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nesta lição, nós vamos trabalhar um dos evangelhos, né? É o evangelho de João. Ele é conhecido nas Escrituras como o discípulo a quem Jesus amava. O escritor, né, João, se diferencia dos demais, né, pela essência ou ênfase que ele dá à natureza de Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor e único Salvador. Glória a Deus por isso. A palavra já existia. Esse é o nosso primeiro tópico. O apóstolo João se refere a Jesus chamando de a palavra. Isso pode parecer estranho, não é verdade? À primeira vista, mas tem um significado muito profundo. Isso mesmo, e a gente acabou de ler no princípio. Isso mesmo, criou Deus e o Verbo era Deus. Olha só, ele é a palavra que fala da parte de Deus para nós e que também fala assim como as palavras revelam o mais íntimo pensamento. Jesus, durante o seu evangelho, ele manifestou a essência do seu Pai, que é Deus. Glória a Deus. João, o discípulo amado, também destacava 3 aspectos da natureza divina do Senhor Jesus. Sua pré-existência, quando a gente acabou de ler no princípio, era o Verbo e o Verbo era Deus. E aí, Jesus sempre existiu, não é verdade? Como assim? Ele não foi criado como um ser humano, como as flores, como as pessoas, como também os animais? Não. No princípio, ele já era Deus. No início da criação do mundo, porém, mesmo antes de Deus formar a terra, Jesus, ele já existia. Temos essa comprovação no Salmo 90 e o versículo 2 que vamos abordar durante a nossa aula. Sua coexistência como Pai, glória a Deus. Desde o princípio o Filho está junto ao Pai, porque o Pai e Jesus são um. Nosso Deus é trio. Como assim? Ou seja, eles são a Trindade, 3 pessoas distintas que existem e convivem em plena unidade. Olha aí que coisa linda, que possui a mesma essência. Você lembra quando estudamos no nosso dia a dia sobre a água? Não é verdade? As suas 3 formas que ela se apresenta: sólido, líquido e gasoso, mas a composição é a mesma. Não é verdade? E aqui eu tenho algo interessante. Alguém um dia me perguntou, olha só, será que podemos separar a luz, o calor e o fogo? Será que podemos separar a luz, o calor e o fogo?
não podemos separar. Jamais. Se eu riscar aqui, ó, um fósforo, olha só, pessoal. Você vê que os três estão juntos. A luz, o calor e o fogo. E se eu colocar um pedacinho de papel, ele vai queimar. Ele vai queimar. Ó. É ou não é? Eles são inseparáveis. Assim, nós estamos falando da Trindade. Só algo que você se assemelhe. Não se separa. Os três são a essência. Os três é apenas um. Único Deus, Senhor e Salvador, a quem devemos adorá-lo. Amém? Então, no nosso segundo tópico, nós temos a palavra se transformou um ser humano. Então, pão da vida, Jesus Cristo se transformou. Matéria, 100% Deus, 100% homem, venceu esse mundo e nos dá o direito de termos a vida eterna com Ele. Assim, quando a gente aceita, não é verdade? Então, a palavra se tornou um ser humano. A gente sabe que quando o Senhor criou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, eles pecaram, não é verdade? E o Senhor nosso Deus, ele já sabia de tudo isso que ia acontecer, né? E aí, ele criou o plano de enviar o seu filho Jesus para morrer em morte de cruz. Ao terceiro dia ressuscitou e nos dá o direito, né, de sermos perdoados. Por quê? Porque lá ele tinha um relacionamento, não é? Ele tinha um relacionamento com o ser humano. E esse relacionamento ele foi quebrado quando o pecado assim existiu. O pecado afastou a humanidade de Deus, trazendo castigo e que castigo? O castigo da morte. Por causa da desobediência do homem, tornou-se escravo do pecado. Tendo em vista que nenhum homem ou mulher foi capaz de vencer o pecado. Mas Deus já sabia, como eu já falei disso, né? E prometeu enviar o seu filho, o Salvador do mundo, a fim, né, de nos reaproximar de Jesus Cristo, né? Nos reaproximar dele, né? Então, aí foi anunciado, né? Foi planejado a vinda do Messias, aquele único que poderia tirar o pecado do mundo. E aí, Abraão, que seria da descendência, né, do povo de Israel, a nação israelita recebeu a missão de guardar a promessa da vinda de quem? Do Messias. E durante séculos, cada judeu ensinou aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos, que deveriam esperar pelo Salvador Jesus. E muitos profetas se levantaram e anunciaram, né, que o prometido seria descendente do rei Davi. Ele nascia de uma mulher, como a gente já sabe a história, não é? Mas não teve a intervenção do homem, foi totalmente divino, né? A geração de Maria, né? A gestação de Maria, quero dizer melhor, né? Que foi a ação do Espírito Santo, que chegou no momento certo e na hora certa, não é verdade? A concepção foi Jesus, né? O marco na história da humanidade. Glória a Deus. E ele, com a sua natureza divina, ele é Deus. Ele foi 100% homem e 100% Deus. E como homem, Jesus sentiu fortes emoções, como eu e como você. Ele sentiu fome, ele sentiu frio, ele sentiu calor. Mas ele sempre foi Deus. Em tudo ele não pecou. Qual foi o primeiro momento em que Deus prometeu a vinda do Salvador? Foi lá no Jardim do Éden. Depois que o ser humano pecou. Está lá em Gênesis capítulo 3 e versículo 15.
Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando Jesus disse que, Deus disse que enviaria o Messias. Glória a Jesus. E aqui nós temos, uma dinâmica que nos mostra, ilustra, né, na verdade, como era esse relacionamento. O relacionamento de Deus, né, com o homem. Então, logo no Jardim do Éden, né, o Senhor, Deus era o Verbo. O Verbo, eu já disse que era Deus, segundo a palavra de Deus, que lemos. E aí o homem, ele tinha, total liberdade de conversar com Deus. E conversava com Deus. Mas aí o pecado veio e o separou de Deus, impedindo o seu diálogo, o seu relacionamento. Foi quando Deus, né, teve o plano de enviar o seu filho Jesus. E o seu filho Jesus, ele veio, né, morreu em morte de cruz pelos nossos pecados, que o separou. E aí, glória seja dada ao nome do Senhor. Jesus construiu a ponte. E nós podemos ter o relacionamento novamente com o Senhor. E você tem livre acesso, nós temos livre acesso para falar com Deus. E aí, o Senhor que nos purifica de todo o pecado. E aí nós podemos conversar com o Senhor, sentir a sua presença. Louvado seja Deus. Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem aos céus. E através dele, louvado seja o nome do Senhor. Se aceitarmos, teremos livre acesso para entrar o nosso nome escrito no livro da vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aqui o terceiro tópico, ele nos fala: os que receberem a palavra de Deus tornar-se-ão filhos de Deus. É quem o aceita a Jesus, né? O Senhor, ele nos adota. Ele nos adota. Escreve o nosso nome no livro da vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. E a gente se torna filho de Deus, porque todos fomos criados por Deus. Mas à medida que nós reconhecemos o Senhor como Rei, como suficiente e único Salvador, o Senhor nos adota, segundo a nossa lição. É assim que aprendemos. E aí, ele nos recebe, né, como filho de Deus. Glória a Deus. Jesus, quando iniciou o seu ministério, começou a pregar a mensagem do reino de Deus. E ele convida as pessoas a se arrependerem dos seus pecados, para assim se aproximarem de Deus. Como eu fiz essa dinâmica. Através de Jesus, né, a gente aceita, a gente renuncia ao mundo e tenhamos paz com Deus, relacionamento, né? Somos adotados por ele e aí nos tornamos filhos de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, o que precisamos fazer para se tornar filho de Deus? Eu sei que você sabe. Isso mesmo, receber Jesus como nosso Salvador. Glória a Deus. E se você sente o desejo de aceitar Jesus como seu Salvador, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como meu suficiente Salvador, único Salvador, único que pode me levar ao céu, a ter um diálogo com Deus. Senhor, eu te aceito. Escreve o meu nome no livro da vida.
Em nome de Jesus, amém. Você orou comigo? Pois creia que o seu nome está escrito no livro da vida. Agora adore o Senhor comigo. Toda ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber. O Senhor é a nossa água da vida, que dá vida eterna. Antes que o ar já houvesse, no princípio, ele já era Deus, se revelou aos seus, da sua palavra. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica o seu grande amor de Deus. Sinta-se abraçado por Ele. Ele te ama. Você é especial para Deus. Você acredita? Ninguém explica Deus. Deus é Deus. E Ele te ama. Ninguém explica. Explica seu amor. Ninguém explica. De toda ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida. A palavra de Deus é vida. Que o Senhor Jesus aplique essa palavra em nossos corações. E que a gente se veja no próximo culto, no nosso próximo resumo. Deus abençoe sua vida grandemente. Fica na paz. Ninguém explica Deus. Deus é Deus.